Glória a Deus. Estamos nessa manhã mais uma vez, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu quero que você abra comigo as suas Bíblias, amém? Abra comigo a igreja, as suas Bíblias, no livro de Hebreus. Vamos caçar o livro de Hebreus. Fica para o final, lá para o final, amém? Finalzinho. Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus capítulo 13, versículo de número 6. Se toda a igreja achou, diga amém. Amém? Irmão, antes de eu ler, presta bem muita atenção. O que Jesus vai falar aqui, Hebreus capítulo 13, versículo de número 6. Pode ficar sentado, se quem quiser ficar sentado, pode se sentar, amém? Quem ficar em pé, pode ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem muita atenção antes de nós ler aqui. E o que Deus tem a falar hoje é coisa séria. Irmão, olha para cá. O que Deus vai falar hoje é coisa séria que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Você vai entender mais para frente, amém? Você vai se ligar que o tempo que Deus quer falar é o tempo que está vivenciando nesse exato momento. Amém? Vamos ler em Hebreus capítulo 13, versículo 6. No versículo 6 fala assim a palavra de Deus: assim com a confiança ousamos dizer o Senhor: eu, meu Deus, ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom e que o coração se frutifique com a graça e não com alimento que nada aproveitaram aos que a eles se encontraram. Temos uma alta de que não tem direito de comer os que servem aos tabernáculos, porque os corpos dos animais, cujo sangue pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E saímos, pois, a ele fora do arraial, levando os seus vitupério. Versículo 14: porque não temos aqui cidades permanentes, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessamos o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com as tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? No versículo 17 fala: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque
velas por as vossas almas, como aqueles que hão de dar conta deles, para que a força com alegria, não gemendo por isso não vos sereis útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boas consciências com que aqueles que com tudo quereis, portai-se-lhe honestamente e regoai-vos com instâncias, que assim façais para que eu mais depressa vos seja restituído. Amém? Até aqui, em nome do Senhor Jesus. Irmão, leia só esse versículo de número 9 para nós dar em seguida a administração dessa tarde. Olha o que fala: não vos deixei, olha que a palavra de Deus fala, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom e que o coração se frutifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveita aos que a eles entregados. Até aqui, amém? Irmão, olha para cá. A Bíblia diz que em Hebreus capítulo 13, versículo 9, que a gente não venha deixar as doutrinas desse mundo. Olha para cá. A gente não venha deixar levar, né, ao redor das doutrinas várias. Irmão, olha para cá. A gente sabe que cada igreja tem o quê? Sua doutrina. Mas a gente também tem que entender uma coisa, que nem todas as doutrinas estão na palavra de Deus. Olha que eu quero falar uma coisa. No versículo de número 9, a palavra de Deus diz: não vos deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se frutifique com a graça. Irmão, olha para cá. Quando nós saímos da nossa casa, a gente faz o quê? Vamos buscar a presença de Deus. A gente vai buscar o que frutifica a nossa alma. A gente vai buscar o que frutifica a nossa vida espiritual. A gente vai buscar o que alimenta a nossa alma. Quando a gente continua lendo no versículo de parênteses do nome graça, olha o que fala a palavra de Deus: frutifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que neles entregaram. Irmão, olha para cá. Quando nós saímos da nossa casa, nós louvamos, nós glorificamos ao Senhor Jesus na igreja. Mas o que é que alimenta o povo de Deus? A sua palavra. Mas sabemos que quando nós se alimentamos desse alimento, a gente fica frutificado, e a gente a cada dia se santificamos e se enchemos da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. Mas o que eu quero pregar nessa mensagem, e sobre esse tema, você vai entender que o que o Espírito Santo quer falar é sério, é muito sério. No que muitas coisas o inimigo ele tenta atacar, o inimigo ele tenta fazer no povo de Deus, e o que tem acontecido muitas vezes na casa do Senhor e no meio do seu povo. Irmão, olha para cá. O
que o Espírito Santo quer falar nessa manhã é vigiando e tendo cuidado. Olha para cá. Vigiando e tendo cuidado. Olha para cá. Sabemos que a igreja, o papel do pastor é alertar o seu povo. O papel do pastor é alertar toda a igreja, sim ou não? É alertar quem chega, é doutrinar quem chega, é proclamar a palavra de Deus e doutrinar o seu povo. Sabemos que nós vivemos de uma doutrina, mas pule para o versículo de número 17, que fala a palavra de Deus: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velas por a vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boas consciências com aqueles que em tudo queremos. Portai-se honestamente e revogai-vos com instâncias, que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Irmão, obedeceis os vossos pastores. Olha para cá. A Bíblia diz o quê? Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Quando a gente vê o pastor pregando, muitas vezes ele dá cajadada na palavra. Tem dia que é uma bênção de Deus, ele prega lá. Mas tem um momento que ele confronta você, começa a falar, começa a confrontar. E a gente começa a ser confrontado. Muitas vezes é Deus usando ele para colocar a igreja no lugar que o Espírito Santo quer que a gente caminhe. Muitas vezes vem aquela cacetada, aquela cajadada. Lembrando que quando os pastores, quando ele apacentava as ovelhas, ele andava com um cajado, né? Um cajado, e quando a ovelha ela se desviava um pouquinho, ele botava o cajado, batia nela para ela voltar para o mesmo lugar. Muitas vezes isso acontece na igreja. O pastor ele ajeita, mas é para o nosso bem. E muitas vezes, muitas pessoas não querem se sujeitar ao pastoral, a não ouvir e a não obedecer o que ele fala para a igreja. Amém? E eu quero falar sobre vigiando e tendo cuidado na presença de Deus. Vigiando e tendo cuidado na presença de Deus. Irmão, olha para cá. Vamos voltar para o versículo de número 9, que fala: não vos deixei de levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se frutifique com a graça, e não com o alimento que de nada aproveitaram aos que eles entregaram. Irmão, o que é bom para o nosso coração, o que é bom para a gente vida? Aquilo que frutifica a nossa alma. Só que eu quero te dizer uma coisa, olha para cá. Nós estamos vivendo um tempo de quê? Olha o que Jesus quer falar. Nós estamos vivendo um tempo de quê? Qual é o momento que você está vivendo? Qual é o momento que a igreja está vivendo? Tempo de quê? De política. Tempo de quê? De política. Olha o que Jesus quer falar. Tem gente que não gosta da minha ministração. Tem gente que diz: eu não gosto da ministração do pastor Jailson. Mas a gente está vivendo um tempo de quê? De política. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas divididas no meio do caminho. Muitas pessoas divididas dentro da casa de Deus. Um ministério querendo ser maior que o outro. Um diz: um assembleano é seita, outros dizem: não, a igreja tal, o outro é seita, e ali um fica querendo ser maior que o outro. Mas a gente, o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com isso? Olha para cá. E muitas vezes pessoas elas se apegam a uma doutrina que não tem nada a ver com o contexto da palavra de Deus e da palavra do Evangelho. Aí muitas pessoas olham para a igreja presbiteriana e dizem: aquela igreja é seita. Aí a igreja presbiteriana olha para a Assembleia de Deus e diz: não,
A igreja Assembleia de Deus não é seita, é a igreja presbiteriana. Do nada a igreja presbiteriana olha para a igreja Deus é Amor, um querendo ser mais homem de Deus do que o outro, um querendo ser mais poderoso, mais pentecostal, e começam a dizer para o outro: não, a minha igreja é a que prega a verdade, a minha igreja é a que prega a verdadeira palavra do Evangelho. Irmão, e começa aquela divisão no meio do povo de Deus. Nada, você começa um convite e diz: cantor Adinho Suave, vem aqui cantar na minha igreja. Não, muitas pessoas é que nem ele, que diz: eu vou. Muitas pessoas querem ser mais homens de Deus do que o outro. Igreja e ministério querendo ser maior do que outro ministério. Mas eles não se unem no amor fraternal de Jesus Cristo. Eles não se unem na comunhão que era realmente para a igreja se comunicar e se reunir para buscar a Deus em espírito e em verdade. Irmão, o que Jesus quer falar nessa manhã é muito sério do que Ele quer falar. E muitas vezes há uma divisão e há uma doutrina que está fora do contexto da palavra de Deus. Muitos estão se separando da cruz, se separando do pé da cruz e se juntando no meio de coisas, de homens, olha para cá, de homens que não é pastor, que não é ninguém para apoiar. Olha para cá nessa manhã. Eu quero declarar nessa manhã sobre isso. Olha para cá. Eu não estou dizendo que a minha igreja só prega a verdade, não. Tem muitas igrejas que pregam a verdade do Evangelho de Deus. Seria muita heresia minha de dizer que só aqui é a verdade. Tem muitas igrejas que levam a palavra de Deus com beneficência e com consciência da palavra do Evangelho. Mas eu quero dizer isso vigiando e tendo cuidado na presença de Deus. Irmão, em Hebreus capítulo 13, versículo 9 fala: não vos deixei levar ao redor por doutrinas várias. Há várias doutrinas. Só que nem todas as doutrinas são aqui estão no contexto da palavra. Porque muitas pessoas não querem se reunir com as igrejas e dizem: vamos fazer um festival aqui na igreja de São João, vamos se reunir com a igreja do Carmelo, com a Assembleia de Deus, vamos se reunir com as igrejas Deus é Amor, por todas as igrejas, e vamos botar um cantor aqui, vamos se reunir e vamos incendiar essa cidade. Ninguém quer se reunir. Você manda um convite, ninguém quer. Mas quando é no meio da política, todo mundo quer se reunir. Eu quero dizer uma coisa sobre isso. Irmão, olha para cá. A gente tem que vigiar na presença de Deus e ter cuidado. Por quê? Porque é nesse tempo que o inimigo ele tenta cegar a igreja. É nesse tempo que o inimigo ele tenta tirar o foco realmente de quem está na cruz. Muitas vezes a gente colocar o foco numa coisa que não tem nada a ver. Muitas vezes nós temos, em vez de nós se alimentar da verdadeira palavra do Evangelho, muitas pessoas elas deixam de se alimentar, levam a outras doutrinas que não tem nada a ver com a palavra. Tem muitas pessoas que chegam e dizem: não é pecado, irmão, você está no meio do fuzueiro. Não é pecado você estar no meio de uma festa, de uma balada. Irmão, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que em vez de eu ganhar o povo para Jesus, eu sou ganhado e influenciado pela multidão. Jesus não quer que você seja influenciado pela multidão. Jesus quer que você influencie a multidão a se converter e a glorificar o nome de Jesus e dizer: olha, só Ele salva, só Ele tem a palavra para a tua vida, só Ele tem o remédio, só Ele é o bálsamo para a tua vida. Enquanto as pessoas, eles têm se alimentado do que aquele que não frutifica a sua alma. Irmão, a palavra de Deus o que diz o quê? Que passarão os céus e terra, mas a minha palavra prevaler. É muito sério que Jesus quer falar hoje nessa manhã. Vigiando e tendo cuidado. Tem muitas pessoas que olham e dizem: não é pecado, irmão, só é uma vez. Depois dessa uma vez, você vai esfriar espiritual, você vai se afastando de Jesus.
Você vai levando uma doutrina que para o mundo é comum. Você vai levando uma doutrina que para o mundo é normal. Mas para aquele que tem vida com Cristo, de acordo com a sua palavra, a gente olha para a palavra e a palavra confronta nós na parede e diz: olha o que Jesus fala nessa manhã. Versículo 8, leia comigo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e até. Olha para cá. A Bíblia diz o que? Vem como estás. Mas Jesus não quer que nós permaneçamos. Vem como estás. Ser transformado pelo Evangelho e fazer a vontade do Espírito Santo. Só que muitas vezes a gente esquece que Jesus, Ele é o mesmo. A gente se esquece que Jesus, Ele é resistente a pessoas que precisam do seu amor. Não é? Jesus é o mesmo ontem, hoje e até. A palavra é Ele falando conosco e dizendo. Ele quer falar nessa manhã e diz: vigiando e tendo cuidado. Por quê? Porque você é povo de Deus. E quantas vezes, irmão, quantas vezes pessoas têm levado doutrinas, quantas vezes a igreja tem se corrompido. Olha para cá, quantas igrejas têm se corrompido, como homens de Deus têm se corrompido, quantas pessoas têm se corrompido na presença de Deus, quantas pessoas têm deixado de se lançar nos pés da cruz, de se lançar nos pés da cruz, de correr para os pés da cruz, e estão correndo para outras doutrinas particulares, para outras coisas que agradam, outras coisas que elas querem ser alimentadas. Eu quero declarar nessa manhã: vigiando e tendo cuidado. Amém, irmão? Vigiando e tendo cuidado. Em Filipenses, olha o que a palavra de Deus faz. Em Filipenses, versículo 3. Você abre se você quiser, amém, irmão? Eu vou só olhar aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo número 2, a palavra de Deus fala: tomai cuidado com os cães e cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com os falsos, com as falsas circuncisão. Olha para cá, irmão. Olha o que em Filipenses fala. Eu falei sobre doutrina. Aqui, sobre frutificai-vos com a graça e sobre o alimento do nosso coração. E aqui em Filipenses, a palavra de Deus fala: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com as falsas circuncisão. Irmão, olha para cá. A gente tem que ter cuidado. O que é que a palavra diz? Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal. Irmão, quantas vezes pessoas tentam influenciar a gente? Nós estamos vivendo num tempo que a influência ela é muito grande. A gente está vivendo num tempo que, por eu e você ser homem de Deus, pessoas olham para nós e dizem: esse quer consertar o mundo. Esse quer consertar o mundo. Essa quer consertar o mundo. Mas a gente tem que andar, a igreja tem que andar vigiando e tendo cuidado para que nós não venha se perder e se influenciar. Vigiando e tendo cuidado. Olha para cá. Em Filipenses fala sobre isso. Filipenses capítulo 3 fala: tomai cuidado com os cães e cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com as falsas circuncisão. Irmão, o que é circuncisão? Como é que acontece a circuncisão na vida de alguém? Olha para cá. A circuncisão, ela é algo que gera o arrependimento do nosso coração. A circuncisão, através de nós se arrepender, a circuncisão fala que nós somos circuncidados com Cristo Jesus. Que quando Jesus ele morreu, ele foi crucificado, eu também fui circuncidado com ele na cruz. E eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você se viu com Jesus, você é Jesus.
Eu fui circuncidado contigo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu tenho que vigiar, eu tenho que ter cuidado. Porque quantas pessoas, irmão, estão na falsa circuncisão? O que é essa falsa circuncisão? Existe o arrependimento e o remorso. Olha para cá. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente não consegue, irmão, viver longe de Jesus. A gente já não consegue viver longe. Mas mesmo assim, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão para o quê? Para nos devorar. E o tempo que nós estamos vivendo, olha para cá, é muito forte o que eu quero falar. É o tempo que mundial, no Brasil inteiro, está um tempo de política. E quantas vezes pessoas, nesse tempo acontece das pessoas, vê outras pessoas praticando mal, andando de moto, bagunçando. E quantas vezes outras pessoas já influenciadas, outros já é influenciado. Quantas vezes a gente vê a povo na plateia, levando doutrina que não está nem aí, como se Jesus nunca fosse voltar. E eu quero declarar isso para nossas vidas. A gente tem que vigiar, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Para que nós não venhamos buscar o alimento errado. Para que nós não venhamos buscar o alimento errado. Mas o alimento correto para mim e para você é nós lançar os pés de Jesus, para a casa de Deus e dizer: Deus, eu vou buscar a tua presença. A minha alma é em ti que encontra paz. É na tua presença que eu encontro o bálsamo para minha ferida. Na tua presença que eu encontro o que eu preciso. Tu és tudo o que eu preciso. Só que quantas vezes a frieza espiritual ela vem, a influência ela vem, as propostas elas vêm, e a gente, por não vigiar, a gente não ter cuidado. E Filipenses fala sobre isso. Irmão, é muito forte. Filipenses fala sobre isso. Tomai cuidado com os cães e com os que praticam mal, e com a falsa circuncisão. A gente tem que ter cuidado, irmão, na falsa circuncisão. Há muitas pessoas que não se converteram totalmente de verdade, e muitas pessoas que puxam outras pessoas dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17: obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Outra vez o nosso pastor diz: está errado, meu filho, não faça isso. Se afaste de fulano, se afaste de Beltrano. Beltrano não vai trazer coisa boa para você. Se afaste. Quantas vezes nossa mãe, nossos pais falam isso? Se afaste de fulano. Quantas vezes nosso pastor, muitas vezes, bota nós na prensa, e muitas vezes a gente fica com o biquinho. Pastor chato. Pastor só pega no meu pé. Tanta pessoa na igreja e ele só pega no meu pé. É porque ele ama você. É porque ele tem zelo pela sua vida. É porque ele quer que você não seja influenciado pelo mundo. É porque ele quer que você realmente se frutifique da palavra do Evangelho, que você permaneça na presença de Deus. Irmão, olha para cá, que você está entendendo essa palavra, você está entendendo essa mensagem. É chato a gente ser cobrado. Do mesmo jeito que eu prego para vocês, e muitas vezes que eu cobro através da mensagem, o meu pastor ele cobra de mim. Do mesmo jeito que a gente leva os cajadados, o pastor que está pregando leva do seu pastor, que é ele. E muitas vezes ele manda nós o quê? Frear um pouco. Quantas pessoas estão andando desfreadamente? Olha para cá que Jesus quer falar. Quantas pessoas estão andando desfreadamente, dizendo: tudo eu posso, tudo não é pecado. E está na hora de nós olhar e dizer assim: a gente tem que frear um pouco. A gente tem que frear, dar uma freada. A gente tem que ser um crente, irmão, que olha para o nosso irmão e diz: irmão, freia um pouquinho. Isso está errado. Freia um pouquinho aí. Olha, a palavra diz que nós não podemos. Nós não somos filhos do
Vigiar e orar. Vigiar, a gente tem que ter cuidado. Jesus diz aos seus discípulos: Senhor, chega a Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para que nós não venhamos cair em tentação? Jesus disse: é simples. Irmão, o Evangelho de Deus é tão simples, tão simples. Jesus olha para o discípulo andava com Jesus: Senhor, o que é que nós faz? A galera vai fazer para nós não cair em festa, em balada, em bebedeiras, em muitas coisas. Jesus olha para eles, Jesus tão simples: vigiai e orai. Eu duvido você cair se você estiver em jejum e vigiando e orando direto e tendo cuidado. Se você orar e vigiar, as coisas vêm, mas você está ali firme na rocha que é Jesus. Se chegar alguém nessa igreja aqui, chegar alguém, Deus o livre para assaltar aqui, tiver um vigia aqui, fica mais difícil. Mas se não tiver, qualquer um. Mesmo assim, as coisas na tua vida e na minha vida, as oportunidades do mundo vêm, as influências do mundo vêm, as coisas vêm. Mas quando nós estamos vigiando e tendo cuidado, a gente olha e diz: eu tenho que ter cuidado nisso. Eu tenho que ter cuidado hoje, eu tenho que ter cuidado amanhã. E uma coisa muito... Eu sempre falo isso e digo... Eu sempre falo isso e digo: gente, para um dia vocês evangelizar, um dia vocês evangelizar, um dia a igreja sair para evangelizar. Eu sei que tem muitas pessoas que querem se envolver com as coisas de Deus, mas tem coisas, irmão, que não dá para nós. Olha para cá. Tem coisas que tipo assim, não tem como você sozinho ir numa cidade dessa inteira e acontecer um negócio desse, um desse, uma campanha, uma coisa e outra, e você chegar lá sozinho e do nada você começa com intenção boa, mas se você não tiver cuidado, revestido do poder de Deus, você pode ser influenciado. E eu sempre digo isso: quando nós for evangelizar, a igreja for evangelizar, fazer uma evangelização, vamos em equipe, porque dois é melhor do que um. Mas eu quero declarar nessa manhã, vigiando e tendo cuidado na presença de Deus. Amém? Irmão, a gente tem que ter cuidado. Eu vou encerrar a mensagem, amém? A gente tem que ter cuidado, por quê? Porque é uma frieza espiritual muito grande. Tem muita gente abandonando, porque a Bíblia diz: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreito e apertado é o caminho que leva a vidas, e poucos são os que entram por ele. Irmão, a gente tem que ter cuidado nas doutrinas, amém? Esse mundo aí, tem gente que é gay, o mundo é normal. Tem gente que, mulher que é lésbica, o mundo é normal. A gente não está aqui para julgar, mas a gente não pode concordar. Tem gente que hoje está na igreja, é uma pessoa tão firmada, tanto tempo, e quando é amanhã, está no meio da galera. A gente olha assim, a gente começa a ficar triste. E as pessoas que estão chegando agora, olha o que Jesus quer falar. Isso acontece no ministério, irmão. Isso acontece nas igrejas. Você vê um novato chegando hoje, se batizando na igreja. Ele começa a olhar para aqueles que estavam tímidos dentro da igreja. E depois aquela pessoa se afasta, entra na cachaça, na bebedeira. Está no meio, irmão, perdido. Aquela pessoa que chegou agora e fala: meu
Olha quantas coisas de Deus é séria. Aquela pessoa que eu tanto me esperava, aquela pessoa que muitas vezes me encorajava a buscar, hoje está perdida, por conta que muitas vezes não ouviu o pastor, muitas vezes não aceitou a repreensão do pastor, muitas vezes abriu mão da doutrina da palavra de verdade do Evangelho e não teve cuidado. Só que eu quero falar sobre isso, irmão. É o dano da consequência que pode causar na vida daqueles que saem da presença de Deus. É uma consequência muito grande, irmão. Eu quero alertar a igreja hoje, nessa manhã. O mundo não tem nada a oferecer ao ser humano. O mundo, ele não tem nada para te dar. Ele te dá com uma colher e te tira com uma concha. E a gente tem que ter cuidado. A gente tem que vigiar. Eu quero dizer a você que a cada dia se firme na presença de Deus. Quantas vezes nós se encontramos fraquinho, quantas vezes nós se sentimos pequenininho, mas nós estamos ali tentando se firmar o nosso espaço em Cristo Jesus. E nessa manhã eu quero declarar nessa mensagem que você vigie e você tenha cuidado, amém? Olha o que fala em Mateus também, Mateus 16, versículo 6. Jesus fala: e Jesus lhe falou: estejais alerta, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus falou em Mateus. Jesus falou: estejai-vos alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Irmão, vocês sabem que o que os fariseus faziam era totalmente diferente do que Jesus fazia. Eles eram líderes religiosos. Não deixe também a religiosidade tomar conta da sua igreja. Não deixe também a religiosidade tomar conta da sua vida. Quantas pessoas têm deixado realmente o pé da cruz, o evangelho da cruz, e têm se pegado em religiosidade e fábulas do homem? Eu quero declarar nessa manhã que a gente devia ter cuidado também na doutrina que a gente leva. Eu creio que sua igreja, irmão, que é a igreja que você frequenta, olha para cá, é uma igreja que é doutrinada pela palavra, é uma igreja doutrinada pelo evangelho. Mas ouça o seu pastor e dê ouvido ao seu pastor, porque os pastores pagam um alto preço pela vida de cada membro da igreja, e eles pagam um alto preço, e ali a gente que está na frente da obra de Deus, irmão, nós iremos dar de conta de cada vida, de cada alma que se encontra aqui. É uma responsabilidade muito grande. E a gente, por nós ser pastor, a gente se fere por uma pessoa ver distante da presença de Deus. A gente se fere, a gente fica triste. A gente vê um filho da gente, um filho que chega na nossa casa, na casa do Senhor, e a gente trata ele com amor, com dedicação, e a gente se encontra ver ele perdido. Jesus não quer isso para as nossas vidas nessa manhã. Jesus quer que você tenha vida e vida com abundância. Jesus quer que você se alimente da verdadeira palavra do Evangelho. Jesus quer que você se alimente, que você se santifique da palavra do Evangelho. Você se frutifique com a graça. Que o coração de a graça e não com o alimento de nada aproveitas aos que eles se entregaram. Irmão, quantas pessoas têm se entregado sobre muitas coisas que não trazem alimento para elas? E Jesus quer que nós se entreguemos para Ele, para que nós ainda tenhamos o alimento que nós precisamos. Irmão, não tem que adianta a gente ter uma vida cheia de palavras, ter uma vida cheia de fé, com muitas coisas, e o nosso coração está vazio. Passa dia, passa mês, passa ano, vem janeiro, vem dezembro, passa dezembro, vem janeiro, e se encontra vazio, porque o alimento, muitas vezes que nós se alimentamos, não é o suficiente para fazer o que tem dentro de nós. Fala só essa coisa e diga: o abraço de Jesus é tamanho do vazio que tem dentro do meu coração. Amém? Olha para cá. O abraço de Jesus e a palavra de Jesus, ele é tamanho do vazio
que tem dentro do nosso coração. Há coisas que nós tentamos procurar lá fora, mas que não saciam a nossa alma, que não nos alimentam. Mas eu quero te pedir nessa manhã, como homem de Deus e um mensageiro da palavra de Deus, que você venha ter cuidado. Amém? Tenha cuidado. Você não ser influenciado. Tenha cuidado. Porque a influência, irmão, está muito grande. A influência para os jovens se perder, muitas pessoas se perder, não só os jovens, nós, é muito grande. E a gente tem que ter cuidado. Amém? Eu quero finalizar sobre isso. Em Deuteronômio, versículo 6, finalizando para encerrar a mensagem. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, fala: fique atento, pois já a tua própria pessoa. Fique atento à tua própria pessoa. Não te esqueça de Yeshua, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Irmão, olha para cá, finalizando esse versículo. Fique atento, pois a tua pessoa. Olha o que a palavra de Deus fala dentro do Deuteronômio. Fique atento, pois a tua pessoa, a tua própria pessoa. Não te esqueça de Yeshua, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Irmão, Jesus levantou Moisés. Olha para cá. Eu quero finalizar essa mensagem. Você vai entender. Você tem que vigiar e ter cuidado. Jesus levanta Moisés para libertar o povo da terra do Egito, para tirar o povo da escravidão do pecado. O que Deus está fazendo hoje não é diferente, é a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquelas pessoas, irmão, eram escravas. E a palavra quer falar sobre isso. Pois fique atento à tua pessoa. Jesus te libertou. Hoje você está na casa de Deus. Jesus não quer que você volte para o mundo de escravidão lá fora. O mundo, ele te oferece muitas coisas, mas ele quer te escravizar lá. E Deus não tem escravidão para você. Ele quer que você seja livre. E quando você aqui nessa manhã se encontra livre nessa manhã, levanta a tua mão. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Amém? Tem muitas pessoas que pensam e dizem: nossa, você é crente, você é uma pessoa presa. Eu vou abandonar o mundo, uma coisa e outra. Não, irmão. A Bíblia diz: conhecerei a verdade vos libertará. A partir do momento que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu pensava, disse: caramba, eu vou perder minha adolescência. Mas eu descobri uma coisa, que eu senti uma paz que eu nunca recebi no mundo, que eu recebi uma presença que eu nunca recebi no mundo, e um alimento que eu precisava, que era um vazio que tinha dentro de mim. E muitas coisas que eu pensava que eu era ser preso, eu descobri que eu realmente estava sendo liberto do medo, do pecado, da escravidão, do medo e do desânimo. E ali eu vi e disse: nossa, ser crente é massa, é ser livre. A gente passa por luta, por prova, mas a gente sente uma coisa que aquilo que o mundo não pode nos dar: a liberdade para adorar Ele. A liberdade para Deus estar conosco em todo lugar. Quero dizer uma coisa: não perca essa liberdade. Não perca essa liberdade que Deus te deu, do Espírito Santo de Deus. Tenha cuidado. Tenha cuidado do Espírito Santo. Nessa manhã ele chega e diz para a igreja: tenha cuidado, vigie. Tenha cuidado, meu filho. Tenha cuidado, minha filha. Você é algo precioso, você é algo preciosa. Você é filho, você é a menina dos olhos de Deus. Você é um menino dos olhos de Deus. Jesus, Ele te amou. Jesus, Ele deu seu único filho para você. Não foi para você ser escravo, foi para você se livrar da escravidão, para que você venha ter vida em vida com abundância. É essa palavra que Deus tocou no meu coração, irmão. Finalizando esse versículo, Ele quer tirar o povo da escravidão. E Ele não quer que nós estejamos presos no mundo lá fora. Ele quer que nós estejamos livres para adorar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Em nome do Senhor Jesus. É forte o que Deus quer falar hoje. E vamos vigiar.
vigiar e ter cuidado, amém? E finalizando, não temos como nós servir a dois deuses, amém? Ou a gente serve ao Senhor, ou infelizmente não servimos, amém? Mas ore pelas pessoas um dia que se afastaram da casa de Deus, irmão. Tem as pessoas que se encontram afastadas uma vez que você conhece, ore por ela. Para um dia o Espírito Santo ir naquela vida, para um dia que ela voltar para a casa de Deus e você receber, não como servo, mas como filho. Quando alguém se afastar da casa de Deus, quando chegar, você não seja como o filho mais velho. Só fez tudo de errado, agora quer voltar. Não tem o espírito de servo, tem o espírito de filho. E de ser assim: venha, eu me alegro, porque aqui é a casa do Senhor e a tua casa também. Mas como é que vai ser? Ninguém vai acreditar mais em mim, ninguém vai acreditar que Deus me usa. Não se preocupa, Ele é o Deus que muda a história, Ele é o Deus que apaga toda a nossa história. Ele é um Deus que sempre estará debaixo da breve para me receber. Lembre nessa manhã, a gente tem que vigiar e ter cuidado na presença de Deus. Quantas pessoas têm batendo no peito, não é sério. As pessoas têm batendo no peito, pessoas antigas da igreja. Eu já vi pessoas falarem, mas pode vir do jeito que ele for, ele não me derruba. Irmão, tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. O diabo não brinca de ser diabo, e nem Deus brinca de ser Deus. Eu já vi uma pessoa falar, antiga, se o diabo não deixar qualquer tamanho, você não dá qualquer tamanho. É uma rasteira do diabo. Então essa pessoa se encontra desviada, afastada da presença de Deus. O diabo está no canto dele. Mas também tenha cuidado de você atiçar ele, se você está preparado para ele fazer algo sobre a nossa vida. A gente sempre vai confrontar ele, mas a gente não pode brincar. A gente tem que ter cuidado. Quantas pessoas têm brincado, quantas pessoas não estão levando as coisas de Deus nem aí, Deus se perde. Mas eu creio que você é uma pessoa inteligente, que você entendeu essa mensagem, e você disse: é verdade, eu tenho que ter mais cuidado. E quantas vezes a gente olha e a gente diz: meu Deus, como Deus me ama. Deus falou nessa manhã, Ele ama demais, porque Ele mandou ter cuidado. Se alguém chegar até você e diz: tem cuidado nisso, é porque ela ama você. E é isso que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, essa mensagem. Vamos vigiar e ter cuidado, irmão. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor eterno Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, eu te apresento diante de Ti, diante do Senhor, diante das nossas vidas, a Tua presença. Jesus, a Tua palavra foi essa mensagem que o Senhor tocou no nosso coração. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã, por nós ter mais o privilégio de glorificar o Teu santo nome, de exaltar o Teu santo nome. Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa, por essa palavra profética, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Jesus, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falando no coração de cada um, que eles amam para entender na Tua palavra. Ó Jesus, foi essa palavra que o Senhor tocou no meu coração, foi essa palavra que o Teu Espírito Santo tocou no meu coração para que eu viesse pregar nessa manhã, nesse domingo maravilhoso. Jesus, que nós recebamos, Pai, reverência da Tua presença, reverência da Tua casa, e que nós vivamos, Pai, a cada dia vigiando, a cada dia ter cuidado, para que nós, Pai, não venhamos ser influenciados, para que nós venhamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, estar no centro da Tua vontade e no Teu propósito. Jesus, está presente na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Leva cada um debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença, livre de todo mal, que a cada dia só venha firmando o espaço dos Teus filhos, dando sabedoria, graça, misericórdia, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua esperança, com o Teu amor, que a Tua palavra venha no nosso coração, dia após dia, noite após noite, amanhã após amanhecer. E todos os dias nós te convidamos para o Senhor ser, Pai, o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé.
Leva o teu filho debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, com a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja diz amém. Amém, irmão? Foi essa palavra. Salve seu irmão e sua irmã com a paz do Senhor Jesus Cristo. E foi essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?